Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Semana de Carnaval, o Brasil praticamente para, né? E o recomeço se dará na semana que vem. Incrível que pareça, tu está aqui, tu não é um grande Pierrot, meu caro amigo. Pierrot, daqueles Gilmar. que fazem desfile, né, na ala principal, junto na área com o principal. Cristiano. Aliás, tu é um cara que se destacou muito lá nas escolas de samba de Camaquã, né? E eu descobri hoje uma coisa formidável. O Cristiano e eu somos conterrâneos. Nós somos de Camaquã. É? Dois Somos de camaquões aqui, Camaquã. Ali, Camaquã é a Grande Arambaré, aquilo ali, é? Não, Cristiano, prazer em tê-lo aqui no Prazer, Silvio, prazer, Gilmar. Prazer. Não, nós temos ali... Isso foi o Paulo de Tarso, que me falou, Paulo de Tarso Pinheiro Machado, que falou que Camaquã é a Grande Arambaré. Há uma disputa, né? controvérsias, Não, ali a gente tem a Grande Camaquã. A Grande Camaquã. Grande Camaquã. A Grande Camaquã. Pois é, Saudoso então, Camaquã. vocês já viram aí que está conosco o Cristiano Buchor, que integra o quadro, e vamos a esse imediatamente, conversando sobre contabilidade. Pois é, meu amigo Cristiano, chegando aí agora o acerto com o leão, né, que temos que fazer normalmente no primeiro trimestre do ano, termina até o dia 30, vai até o dia 30 de abril, né? Tem muita gente, claro, que vai começar dia 29 a pensar na coisa, Sim. né? Como todo bom brasileiro. Mas quais são as principais mudanças em relação às últimas declarações, os últimos acertos ou o último do ano passado? Então, Silvio, este ano a gente teve algumas alterações assim que ficaram interessantes, tá? Inclusive, o programa ele ficou até um pouco mais amigável assim, para que os contribuintes eles consigam declarar. Eu fiz algumas anotações, assim, porque algumas mudanças realmente elas impactam assim e trazem, de certa forma, alguma vantagem e outras situações assim, elas disponibilizam, de certa forma, um conforto para o contribuinte, tá? Mas necessitam de um cuidado de quem vai fazer a declaração, claro. Perfeito. Então, o ideal é que um profissional habilitado possa orientar, não que seja necessário, não é obrigado, né? Mas acredito que as orientações de um profissional, elas podem, na verdade, evitar questões de malha fina, trazer algum tipo de benefício, um pagamento de um imposto mais justo e tal. E queria colocar, assim, que dentre essas novidades, o que se tornou bem interessante é que agora pode-se fazer doações para o idoso, né, os idosos e as crianças e adolescentes, ou seja, o fundo para idosos, crianças e adolescentes. Ele se criou uma limitação global de 6%, 3% para o fundo dos idosos. Da renda líquida ou bruta? Do imposto de renda a pagar. A pagar, tá. Do imposto de renda a pagar. Tá, certo. Dentro do próprio ano de 2020. Ou seja, o próprio programa ali, ele já vai te dizer o valor que tu pode doar para esses fundos. E aí o fundo se escolhe, se é o nacional, se é o estadual, se é o municipal. Isso é na declaração completa, Cristiano? Na declaração do imposto de renda, tanto completo quanto simplificado. Simplificada também. Isso. Mas assim, o interessante é que ele ficou bem mais amigável, ficou muito mais fácil do contribuinte verificar, porque sempre gera uma dúvida, né, de quanto que eu posso, será que eu não vou doar e tal, mas claro que ali é o limite e a pessoa pode doar além do limite, desde que não seja dedutível. Mas sempre levando em conta o seguinte, a amizade de leão tem que cuidar, né? Ele está muito amigável, mas olha lá, né? Mantenha ele distante, né? Mas se tiver gordinho, ele é mais amigo. Né? O leão faminto não é tão amigo assim. Não é tão faminto. No que diz respeito aos limites, Cristiano, de obrigatoriedade para declaração de renda, deve ter notado, né? Sim, certo. O que acontece? A gente não tem a correção já há algum tempo, né? Isso é uma grande reclamação dos contribuintes, né? Dos profissionais que lidam nessa área. A tabela não há, uma questão de injustiça, né, dessa correção. Mas os rendimentos tributáveis, eles ficaram... quem recebe acima de 28.559,70, aqueles que são isentos do imposto de renda, que tiveram isenção acima de R$40 mil, as receitas de atividade rural acima de R$ 142.798,50, que tiver no calendário 2019, os ganhos de capital, ganhos variáveis, né? E quem possui bens ou direitos acima de R$300 mil. Estes são aquela faixa que são os obrigatórios, tá? O que se tem que ter cuidado? Neste ano, o desconto com contribuições dos empregados domésticos não está mais valendo.
Então, o pessoal tem que ficar atento, porque no ano passado teve esse desconto, este ano não é permitido, porque a legislação foi somente até o dia 30/12 de 18, perdoe. Então, este ano não teria essa obrigatoriedade. Uma questão muito interessante que este ano foi lançada é a declaração pré-preenchida, ou seja, aquele contribuinte que tiver a certificação digital, ele pode fazer a opção de vir a declaração pré-preenchida do ano anterior com algumas outras informações adicionais. Ou seja, tu não precisa mais ir na Receita, baixar um arquivo, baixar no teu programa, não. Direto na declaração do imposto de renda, você vai com a certificação digital, coloca se é procurador ou se é o próprio contribuinte, ele vai te dar a opção e vai te trazer todas essas informações. Isso aí vai evitar um erro. Outra questão bem interessante é que pessoas com rendimentos tributáveis acima de R$200 mil, essas pessoas estão obrigadas a declarar o número do imposto de renda do ano anterior. Isso é uma questão de controle, porque hoje qualquer pessoa pode pegar um CPF e fazer a declaração em nome de um terceiro, tá? Então, essas questões de controle estão sendo implantadas. Houve algumas modificações também na questão dos bens que são declarados. A gente notou que no ano anterior eles fizeram algumas exigências, conta corrente, agência, banco. Este ano isso ainda não é obrigatório, entretanto é obrigatório a quem declarar nas suas receitas ou bens financeiros o CNPJ da instituição, isso é obrigatório. Nós temos também uma questão que agora é obrigatória também, é declarar se aquela conta corrente é do dependente ou é do titular. Então, somente essas questões assim que são mais novas, o resto permanece. O resto... O prazo, então, é 3 de março. O prazo, a declaração vai ficar disponibilizada a partir de 3 de março pela Receita Federal e o prazo é 30 de abril. 30 de abril. 30 de abril. Tem uma novidadezinha ali que pode ser interessante para os contribuintes, é que agora, quando tu vincula nos teus bens as contas bancárias, automaticamente ela já vai, tu já pode escolher aquela conta dos bens para a conta da tua restituição. Então, isso é uma facilidade, alguma coisa que te elimina um campo a ser preenchido. Muito bom, eu acho que está se aperfeiçoando mais e facilitando, né, para que o contribuinte possa, inclusive ele próprio fazer essa declaração. Embora nós saibamos que é importante sempre ter um profissional, sobretudo quando é a questão jurídica, né, um profissional que é capaz, como somos da contabilidade, para lhe ensinar o caminho para não ter problema. Que ter problema com o leão não é fácil. É muito ruim, Silvio. Eu tenho casos, inclusive, que as pessoas erraram de boa fé, sem nenhuma intenção. É isso aí, sim. E vem, abrem um processo administrativo. A primeira coisa que eles fazem, eles abrem um processo administrativo, muitas vezes não conseguem notificar ali o cidadão, aí vai a citação por edital, o cidadão jamais vai ficar sabendo, e quando vai ver, tem uma multa astronômica. Então, a recomendação é um profissional. Bom, Cristiano, obrigado pela tua presença aqui, né? Silvio, muito obrigado, Vilmar. Teremos mais oportunidade, porque até o final de abril é a declaração, então, para esclarecer esses assuntos, esses tópicos importantes, para que você tenha essa facilidade. Obrigado. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade. Olá! Um dos maiores enganos da vida é você pensar que ser pobre ou fracassado é algo natural da existência. Não é não. Ser pobre, fracassado, é um estado espiritual. Quando você pensa que não pode alcançar a prosperidade, está engessando as suas potencialidades de ser grande e realizado. Deixe a crença que te limita de lado e imagine-se num ambiente de prosperidade. Tome atitudes diferentes e sempre adote pensamentos positivos de conquistas em sua vida. Só assim você quebrará as muralhas espirituais que o aprisionam na mesmice, na solidão, na pobreza e na desesperança. O Criador te quer próspero em todos os sentidos. Creia absolutamente nisso. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna.
É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Em recente reportagem, numa rede de TV nacional, eu estava assistindo e apresentaram um estudo que falava sobre a importância dos hábitos saudáveis na vida para que homens e mulheres possam ter um aumento da sua expectativa de vida. E esse estudo mostrava que hábitos saudáveis, como uma dieta adequada, como hábito de sono adequado, como uma atividade física adequada, podem efetivamente aumentar em até 8 anos a expectativa de vida de um homem e podem aumentar a expectativa de vida de uma mulher em até 12 anos. Então, isso realmente foi surpreendente ter acesso a uma informação de um estudo recente e mostrando isso com tanta solidez. O que é importante para você em casa a respeito desse dado? Não só a questão dos hábitos saudáveis, do ponto de vista daqueles que você pode executar sozinho, né? O seu sono é o seu sono, a sua alimentação é a sua alimentação, eventualmente, claro, no contexto da sua família também, e hábitos, né, como a consulta médica regular também, são hábitos que você vai manter de uma forma individual. Porém, nunca é demais lembrar que estudos clássicos têm demonstrado em populações longevas, né, em pessoas que vivem 90, 100 anos em média, e nós temos algumas dessas populações em determinadas áreas no mundo, como no Japão, aqui no Rio Grande do Sul, na região de Veranópolis. E o que se viu nessas populações como grande efeito para uma longevidade grande, para uma grande longevidade, efetivamente é o hábito de cultivar boas relações sociais. Então, isso é muito importante que seja ressaltado. Devemos manter os cuidados próprios com o nosso organismo, com uma alimentação saudável, com tempo de sono adequado, com consultas médicas regulares, com atividade física regular, com certeza. Mas se a gente puder aliar a todas essas atividades um bom convívio social, a manutenção dos nossos laços de amizade, de interação familiar, nós vamos estar com certeza potencializando cada vez mais a expectativa de vida que a gente tem de poder curtir os nossos filhos, os nossos netos, os nossos amigos, as pessoas que a gente ama. Essa é a mensagem de hoje. Um grande abraço. Eu quero dar um recado para o senhor que é síndico de um prédio residencial ou comercial. A IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais com fornecimento e instalação de equipamentos eletroeletrônicos, mecânicos e hidráulicos. Isso para as centrais de telefonia, antenas coletivas, interfones, portões de pedestres e de garagens, cercas elétricas, alarme, quer dizer, tudo que diz respeito à segurança do prédio, você encontra lá com a IES Manutenção Predial. Faça um contato e um contrato, né? Telefone 3276-3945 está aí, né? O endereço da internet pela iesmanutenção.com.br. Você te toma mais informações, faça um contato, vai conversar com o pessoal da IES, que são profissionais desta área, né, o meu caro amigo? Isso aí é uma coisa importante nessa área. Olha, o síndico tem uma grande tranquilidade com uma empresa que faz a manutenção de todo o prédio. É um trabalho assim que desafoga os compromissos do síndico. Dá segurança para o síndico e para quem mora ali no prédio, seja ele comercial, residencial e industrial. Mas, de qualquer maneira, a segurança jurídica é algo que diz respeito a todos nós. Quer dizer, o processo civilizatório só evoluiu pela segurança jurídica das instituições e tal, que acabam dando a tranquilidade para a sociedade. E esse é o tema que nos traz aqui Hamilton, doutor Hamilton Pereira. Doutor Hamilton, esse cara, além de tudo, ele é uruguaianense. Grande doutor Hamilton, de Uruguaiana? Uruguaiana. Isso aí é gente boa, né, Silvio? Esse é de Uruguaiana. Hamilton, obrigado pela tua presença aqui. Gostei da gravata, doutor Hamilton. Bom, essa época é legal, né, Tia? Eu tentei imitar, mas não cheguei nesse nível. Tá? Isso aí tu nem... Isso aí é italiana. Já é preparatório para o carnaval. Exatamente, isso aí é um grande pierrot lá em Uruguaiana. Carnaval lá no centro, lá no Caixeiral, no comercial, dava só o Hamilton.
Milton, né, tio? Eu não tinha ousadia de chegar nos clubes lá, né? Com o nosso tempo, né, Milton? Não é verdade. A gente brinca com o doutor Hamilton, é um grande amigo nosso, Alex, é um grande profissional, empreendedor. É verdade. Hamilton, a segurança jurídica, nós sabemos, né, que o investimento, ele vem para o Brasil, aqui permanece e é reinvestido, as empresas acreditam na economia quando elas têm a chamada segurança jurídica. Como é que estamos nessa situação? Bom, eu diria hoje que o Brasil é conhecido como um dos piores países na segurança jurídica. Eu tenho um grande amigo que trabalha na Organização Mundial do Comércio e ele me disse que ninguém quer nem falar no Brasil. Que o capital que hoje está no Brasil, ele está já sendo repatriado para os países de origem, porque não há segurança jurídica nos negócios do Brasil. Pergunta, mas como? O que você entende por isto? Né? Ele é americano, mora em Nova York, tem um apartamento em Miami, às vezes até paro lá com ele. Então, é assim, ele me disse que, você imagina, uma indústria vai lá no Brasil, como já aconteceu, compra um imóvel para se estabelecer, constrói, monta, põe máquina, quando está terminando, não sei quem é, te dizer não sei quem, mas pode ser qualquer órgão do país lá, tem vários que eu não sei nem quem é quem manda. Uma infinidade, né, país? Uma infinidade. Não posso lhe dizer quem é especificamente, mas ele entra na justiça e consegue uma liminar, ou seja, o que for, para trancar o projeto todo. Embarga a obra, embarga o projeto. Tudo. É verdade. Aí eu fiquei pensando, não, mas peraí, isso realmente acontece, né? Então, eu venho pensando assim, já há muito tempo, por que não chamam todos estes órgãos na hora de aprovar o projeto e fazem todos, você é do representante do Ministério Público, assim, você é do IBAMA, do não sei o quê, assina junto aqui para não mais reclamar, para dar uma segurança, né? Nos países desenvolvidos, você sabe, né, como é que funciona, né? Tem brasileiros que foram para os Estados Unidos, que foram para Portugal, para a Espanha, que eu conheço. Chega lá, as regras são definidas. É isto. Ninguém precisa... Não, aqui é assim, você vai fazer assim, não tem problema, pode fazer. Nós vimos agora o Cristiano Buchor, conversando sobre contabilidade, falar exatamente uma coisa que quem é de fora, como tu diz, ele fica estupefato. Mas como é que acontece isso no país? Quer dizer, as regras mudam a cada ano. Quer dizer, do imposto de renda, sem falar, claro, imagina o cara que vai fazer um investimento aqui, como tu disseste, é IBAMA, isso, aquilo, daqui, são infinidade, uma complexidade de instituições que muitas vezes se cotejam do ponto de vista das suas contradições, né? E aí não tem como, né, Abel? Então é assim, ó, por exemplo, eu vou dizer para ti, porque eu tratei de um assunto de uma empresa, da maior empresa do mundo na área de transporte metropolitano, tá? E estava aprovado, eles iriam pôr aqui o trem. Não é o Transurb, o metrô. O metrô, em Porto Alegre, sem custo nenhum para o município. Desde a desapropriação que teria que ser feito, a empresa bancava. Aí, não sei por que cargas d'água, uma questão dessas aí. E o dinheiro da propina? Onde é que ia sair o dinheiro da propina? Agora nós temos aqui o caso bem mais recente, que é o Cais Mauá. Também. O Cais Mauá também. Quer dizer, a briga lá entre o investidor, o camarada que estava lá, ganhou a licitação para fazer o investimento, e o governo do Estado. Quer dizer, na verdade, agora houve uma decisão judicial de resilição do contrato de forma unilateral pelo governo do Estado. Quer dizer, agora, isso aí se arrasta há quanto tempo, né, doutor? Quanto tempo uma situação dessas fica toda a população perdendo pela insegurança jurídica? E perdendo o dinheiro, né? Porque é o nosso dinheiro que está sendo levado também. Sem falar, né, doutor Hamilton, o senhor tem experiência nisso, o senhor é um advogado conceituado em todo o país, até fora aqui do Brasil, nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Supremo, ele emana uma certa insegurança jurídica que é muito mais grave, porque é a Suprema Corte do país. Verdade, é verdade. Mas eu digo assim, no meu parco conhecimento, né, que nós levamos sempre o problema para a Corte Suprema.
certo? Eu posso lhe garantir que esse problema não está lá. Quando chega lá, já passou 10 anos parado por aqui, por baixo. Não foi resolvido ali embaixo. Aqui. Muitos recursos. Né? Este é o grande problema, porque todo mundo fica focando lá em cima quando a questão está aqui. É aqui que ela trancou. Intermediária. Né? Primeiro e segundo grau. Aliás, esse é um grande problema, porque o juiz do primeiro grau, quando ele profere uma sentença, ele justifica, ele faz um arrazoado, ele realmente faz um trabalho, vamos dizer assim, que é um trabalho muito bom. Né? Aí vai para a instância seguinte, que é o tribunal, pronto, reforma totalmente aquela sentença, volta tudo a estaca zero, aí começa aquele périplo de recursos e vai, então, 10 anos. Eu até não queria falar porque é uma questão própria minha. Eu estou com um problema em Tramandaí. Eu tinha um prédio de 4 andares, negociei com uma empresa, forçado por uma imobiliária dessas safadas que nós temos aí, e entrego o meu prédio, eles desmancham 4 andares para construir um outro de 13 andares. Aprovado na prefeitura, aquela coisa toda, assinei a aprovação. De repente, eles mudam o projeto para fazer 15, sem autorização da prefeitura. E aí, a parte que tinha que me pagar, não pagam. Eu estou lá desde 2003, para vocês terem... Esse processo. Não, justiça. 18 anos. 18 anos. 18 anos. Tá? É complicado. Imagina isso, um estrangeiro olha um processo desse aí, vai querer vir para o Brasil se estabelecer aqui? 18 anos. Eu estou com 71 anos. Era a minha aposentadoria, para vocês terem uma ideia. Bom, mas tá. Donald Trump fez o prédio dele, conseguiu resolver tudo rapidamente. Tem uma história, um livro, inclusive, que o nosso apresentador Silvio Lopes já leu, já recomenda, né, Silvio? Verdade, como é que as coisas se decidem dentro de um país organizado. País organizado e Isso nós estamos falando em justiça. Para vocês terem uma outra questão, assim, que essa aí é de arrepiar. O governo do estado desapropria a área do zoológico de Sapucaí. Tá? Eram as pessoas de cor que moravam lá, porque ninguém morava naquela época. Imagina, 50 anos atrás. No interior do interior. Sim, 50 anos atrás. Né? Não tinha onde morar. É para quase um quilombola, que é protegido por todos aí, né? Sabe essa família? 3 famílias. Quantos anos faz? 53 anos. E ainda não resolveram a questão. E elas residem lá Está ainda? Aqui no juiz... Já é uma outra geração. No foro de Sapucaí. 3 gerações. 3 gerações. Era 3 famílias, hoje, meu Deus do céu, tem mais de 100. E moram lá ainda. Moram? Não, tiraram, mandaram embora. Mandaram sem dinheiro para refazer a vida dos coitados dos infelizes. Tá. Estão lá. Esse é o Estado que transmite essa insegurança. Aí vai dizer que tem segurança? Olha, alguém analisa um processo, pelo amor de Deus, 53 anos o Estado para pagar um desapropriado. É uma vergonha. Assim, ó, fizemos uns cálculos, chegamos a 7 milhões, que não é nada para aquilo ali. O Estado queria vender por 67 há pouco tempo, né? Fizemos, tá, vamos acertar aqui por 7 milhões, falei com a juíza lá, tudo, a juíza até aceitou, bom, se o Estado pagar. Aí um procurador simplesmente falou, não, o Estado não tem dinheiro. Hamilton, muito obrigado pela tua presença aqui. O Hamilton virá mais vezes aqui. Na verdade, o nosso Economia e Desenvolvimento justamente tem esse intuito, né, de trazer pessoas sérias, responsáveis, pessoas que têm conteúdo para passar para vocês e, sobretudo, pegar nessas questões fundamentais para a nossa sociedade, né, e cotejar o que o Estado está fazendo, porque o Estado normalmente atrapalha nessas questões. Hamilton, muito obrigado pela tua presença e até uma próxima oportunidade. Um rápido intervalo, nosso Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro.
CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Meu amigo Silvio Lopes, estamos aqui mais uma vez em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas olha, Silvio, já há algum tempo eu presto assessoria para a FASC, que é a Fundação de Assistência Social. E eu fui conhecer, na verdade, todo o trabalho que a FASC faz nas pontas, não é? Chamadas pontas lá na periferia da cidade, aonde, na verdade, a FASC presta o seu melhor serviço. E lá nós vamos encontrar os abrigos residenciais, lá nós vamos encontrar os CRAS e todos os equipamentos para poder realmente fazer frente aos problemas que as pessoas têm. Olha, eu não imaginava, e eu acredito que você também não pode imaginar, os problemas que surgem a cada dia. E uma constatação que eu tive e que realmente me chamou muita minha atenção e que nós precisamos modificar isto. O Estado, na verdade, ele não tem o mando total da cidade. Tem muitos lugares na cidade aonde, por exemplo, uma criança não chega a uma escola porque o tráfico não deixa. O tráfico toma conta de várias regiões. Eu não acreditava, eu estou constatando isso agora. Muitas pessoas, para se movimentarem em suas regiões, precisam da licença do tráfico. Ora, eu duvido que as delegacias, eu duvido que as secretarias de segurança não saibam disso, porque eu sei e eu estou prestando uma assessoria agora, recentemente, lá na FASC, que é a Fundação de Assistência Social. Eu estou sabendo, não é, agora, que tudo isso acontece realmente, não é? Não é balela. Olha, e essas pessoas, elas moram na região, elas circulam pela região, todo mundo conhece elas da região, mas como é que, de repente, os órgãos de segurança pública não fazem absolutamente nada? A polícia, muitas vezes, tem até medo de chegar nesses lugares. Olha, nós precisamos reverter esse quadro. É impossível a gente pensar que famílias, porque ali moram muitas famílias decentes, não é? Que famílias sejam subjugadas pelo tráfico de drogas. O Estado sabe e não faz nada. Lava as mãos, parece que lava as mãos. Ou ele é impotente para fazer frente a esses problemas, que são problemas realmente muito graves. E essas histórias, elas são relatadas praticamente todos os dias para o pessoal da FASC. Se nós pegarmos lá as histórias, e eu estou com essas histórias nas mãos praticamente todos os dias, a gente vai ver o sofrimento destas famílias. E olha, depois desses últimos governos, famílias destroçadas, infelizmente. Porque com aquele negócio da liberdade total, o vale tudo, meu Deus do céu, ninguém mais respeita ninguém. E as famílias foram se esboroando. Precisamos novamente recompor a nossa sociedade e voltarmos a ser um Brasil que nós realmente queremos. Nós nunca fomos, mas quem sabe um dia nós vamos ser. Mas o período atual, é muito ruim, infelizmente. Falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Muito bem, vamos ouvir agora o comentário do professor Saul. Ainda ontem assisti um filme na Netflix, I Am Mother, que após a extinção da humanidade, uma adolescente criada por uma robô
encontra outra humana e começa a questionar tudo. Pensando bem, existe um mito que um dia a evolução tecnológica será tanta que nós seremos escravos das máquinas e essas ainda no final nos destruirão. Ficção científica ou não, os japoneses estão trazendo o conceito da sociedade 5.0, cujo foco é o desenvolvimento tecnológico para o bem-estar da humanidade, para a qualidade de vida e a resolução de problemas que nós enfrentamos hoje. Por exemplo, o declínio da taxa de natalidade, o envelhecimento da população, os desafios ambientais, a falta de mão de obra, os desastres, né, o terrorismo, todos os problemas que nós enfrentamos. I Am Mother é um filme canadense que mescla um pouco de suspense e ficção científica. Eu confesso que não gostei e espero que o I Am Mother 2 explique algumas situações que não ficaram bem explicadas no final. Me fez refletir sobre a sociedade 5.0 e toda essa tecnologia aí que os japoneses estão trazendo para nós, conectado aí com internet, indústria 4.0, cloud computer, né, internet das coisas. Para quem gosta, fica a dica. Bom, ele está voltando conosco agora. Vamos ao comentário do nosso Luiz Antônio. Silvio, super legal retornar ao teu programa e, se Deus quiser, estaremos juntos todas as semanas de agora em diante. Na verdade, foi aqui que eu fiz a minha estreia na televisão e já se vão vários anos. Durante boa parte desse tempo, fiquei vinculado à atual gestão municipal, o maior tempo como diretor de fiscalização econômica do município. É incrível o desmanche que vem sendo feito nessa área. São tão poucos servidores que a maioria faz mais de 60 horas extras por mês sem conseguir as necessidades básicas, sem conseguir atender às necessidades básicas do cidadão. O veículo mais novo da fiscalização tem quase 7 anos de uso e foi recebido em doação do Estado por não mais atender às necessidades da atividade onde ele estava lotado. Lá tem profissionais capacitados, agentes competentes, com vontade e garra para fazer muito mais, bastando que o Executivo permita ou que a Câmara os fortaleça. A parte mais visível é aquela que atua contra o comércio ambulante irregular, os famosos camelôs. Estes, sem atender requisitos de segurança, vendendo pirataria, falsificação, ilícitos, alimentos sem nenhuma higiene, a popular comida podre, até bateria de celular com porcas dentro para fazer peso e iludir a clientela. Diga-se também que é uma clientela que quer ser iludida, pois sabe o que está levando. Se o cidadão fizesse a sua parte, não seria difícil, seria tão mais fácil. Bastaria solicitar, pedir o alvará antes de adquirir qualquer produto. Se não tiver alvará, acabou a conversa, vai para outro. Se achar quem tem o alvará, que é a autorização formal para estar ali vendendo aquele produto, segue na boa, pode comprar. Existe um comércio ambulante regular, estabelecido, licenciado, qualificado, onde a segurança, especialmente alimentar, protege o cidadão de alguns horrores que eu observei acompanhando as equipes de fiscalização em algumas rotinas. Bom, meu propósito nesse espaço será discutir a cidade. Não quem está certo ou quem está errado, mas a forma de construirmos o que desejamos para nós, o que se deseja. Vamos, juntos, pensar Porto Alegre. Esse é o meu recado de hoje. E agora vamos fechando esse bloco aqui com o comentário do Luiz Henrique, que fala sobre a questão imobiliária e a questão de manutenção de prédios e tal, um assunto também muito importante. É fato que para ser um bom síndico, a gente precisa ser um bom líder, né? Ser síndico pressupõe ter qualidades e qualificações de um líder. E uma das características principais que eu julgo como uma das mais importantes é justamente a disrupção, né? Acho que todo líder ele deve ser disruptivo, ou seja, ele deve quebrar o ciclo natural do mais do mesmo, né? Quando um líder entra numa determinada comunidade, num determinado time, num determinado grupo de pessoas, ele deve então ser disruptivo, ele tem que mudar o curso natural, né, do andamento daquelas coisas para que ele seja notado e para que ele mude para melhor aquele time, aquela comunidade, aquele condomínio. É fato que hoje também está difícil de exercer
essa liderança enquanto síndico, né? Na ânsia das administrações quererem cada vez mais ser transparentes, querer ser democrática, querer levar o maior número de informação para as pessoas, me parece que os síndicos têm perdido um pouco dessa capacidade, né, dessa qualidade de liderança, né, de conseguir exercer a liderança nessas comunidades que são os condomínios. Então vejam que condomínios grandes, a gente hoje tem que ouvir todo mundo pacientemente, a gente tem que levar o máximo de informações para todo mundo. Se a gente não leva um pontinho de informação, parece que o síndico está ocultando ou está omitindo alguma coisa, né? E as pessoas têm muitas opiniões. Eu sempre digo que quando a gente tem um problema de saúde, a gente vai no médico e o que o médico nos diz, a gente sai dali acreditando e, vez que outra, a gente pede uma segunda opinião, né? E me parece que em condomínios os síndicos não estão conseguindo exercer essa liderança para que as suas opiniões, baseadas nos seus conhecimentos técnicos e de vida, eles sejam, então, impressos nessas administrações. E justamente por isso, porque as pessoas têm muitas opiniões, falta muito senso de coletividade também. Então, as pessoas, muitas vezes, as suas opiniões, elas são baseadas nas suas próprias dores, né? E elas esquecem um pouco do senso de comunidade. Pensam só no que querem e aí certeza que a coisa não vai dar tão certo assim. Então, vejo muitos síndicos hoje tentando exercer liderança e aí tem que caminhar, né, na corda bamba entre ser muito transparente, muito democrático, ouvir todo mundo, compartilhar tudo com todo mundo e, por outro lado, o síndico é eleito para ser um líder, para tomar decisões assertivas, para ter poder de tomar decisões assertivas. Então, ele caminha numa corda bamba e tem que se equilibrar entre esses dois mundos e não é uma tarefa fácil. Então, parabéns a vocês que assumem essa tarefa. Ela realmente não é nem um pouco fácil, ela tem espinhos nesse caminho, mas no final sempre dá tudo certo. Uma boa semana e um grande abraço a todos. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Hoje, falando sobre seus direitos, gostaria de tecer um comentário sobre revisões de aposentadoria, revisões de benefícios previdenciários. O que ocorre? Todo benefício previdenciário pode ser, por lei, revisado em até 10 anos do ato da sua concessão. Basta que você tenha elementos para provocar essa revisão, como se fosse tempo de serviço que não foi computado na hora da aposentadoria, salários que não foram computados, ou então períodos que você desempenhou atividades insalubres ou perigosas, que isso gera uma alteração na sua renda mensal inicial. Isso ensejaria uma revisão procedente, onde você teria um aumento do seu benefício previdenciário. Outra também possibilidade de fazer revisões são as revisões pontuais. Hoje eu gostaria de pontuar uma que está em voga e ainda está em vigor, que é chamada revisão da vida toda. O que ocorre? O INSS tem por base fazer o cálculo dos benefícios previdenciários com uma linha de corte, uma data limite, julho de 94. Todos os benefícios são calculados a partir de julho de 94 até a data da concessão do benefício. Ocorre que se ficam desprezados os anteriores a julho de 94. E se por acaso esses benefícios em questão forem os de maiores valores, ou seja, os que o segurado conseguiu fazer a maior parte da sua vida laborativa, onde os valores foram mais elevados. Este claramente terá sendo prejudicado, pois se o corte for feito em julho de 94 e para fazer as aposentadorias, fazer os benefícios previdenciários, será prejudicado. Então, o que ocorre? Há previsibilidade de fazer uma revisão da vida toda, onde pegará todo o período que compreendeu a contribuição deste segurado para fazer
a revisão do seu benefício previdenciário, que aí, através de uma análise criteriosa, com um profissional da área, seja contador contábil na área previdenciária, ou então um advogado especialista em direito previdenciário, poderá aí auxiliar você a fazer essa revisão e certamente será vantajosa e será exitosa. Muito obrigado e até o próximo programa. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo aqui o Dr. Paulo de Tarso Pinheiro Machado. O Paulo que vive viajando, estava viajando, faz hora que não consigo encontrar o Paulo, né? Está sempre viajando. Aliás, e o Hamilton também. O Hamilton é um cara que viaja atividades. muito. Então, Paulo, obrigado pela tua presença aqui. E, na verdade, né, esses assuntos que nós temos enfocado aqui no programa são assuntos macroeconômicos, macropolíticos, né? E, por exemplo, essa questão aí toda dessa insegurança jurídica que o Dr. Hamilton focou no bloco anterior, ela também se reflete em outras áreas da economia, né? Que o país está muito engessado, né, Paulo? Essas emendas impositivas, quer dizer, o governo está com restrições financeiras, fiscais e tal, e tem uma série de coisas aí que é obrigado a fazer em detrimento de outras mais importantes. Bom dia aos telespectadores. Primeiro, agradecimento pelo convite. Eu disse da vez passada, quando estive aqui, que sempre convidado eu estaria convocado. Claro, né? E aqui estou. Mas, Silvio, e telespectadores e Vilmar, eu entendo o seguinte, nós vivemos um momento complicado e difícil porque a insegurança jurídica que foi referida por ti, ela tem um conjunto de elementos, né, que precisa ser compreendido. E às vezes as pessoas no dia a dia, aliás, falavas que eu estava viajando, né? Eu sou um brasileiro comum, eu vivo no mercado buscando oportunidades de negócio. Então, se aqui está difícil, eu tenho que me deslocar dentro do mercado. E aqui está cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil, entende? Então, o que acontece, né? Nós tínhamos um ativismo hoje, o que eu chamo de uma falta de uma governança integrada dos três poderes da República, que é executivo, legislativo e judiciário. As relações são... É claro que os poderes têm autonomia do ponto de vista da sua independência quanto à sua tomada de decisões, do ponto de vista de não haver interferência de outros poderes sobre o que está tomando a decisão. Doutrinária. Mas, doutrinariamente falando, do ponto de vista prático, operacional, por exemplo, a questão orçamentária é uma só. O mesmo valor, o mesmo recurso dos tributos sustenta o executivo, o legislativo e o judiciário. Ora, um país como o Brasil, que hoje, federativamente, vive uma grande restrição orçamentária, não pode se dar o luxo de ativismos e de autonomias do ponto de vista de tomada de decisão. Tem que haver uma governança, é como uma família. Se uma família passa uma restrição, acontece na nossa vida comum, né? Se nós, do ponto de vista familiar ou do ponto de vista empresarial ou organizacional, seja qual for a natureza da formatação social, se estamos passando por uma restrição orçamentária, tem que haver primeiro, um consenso mínimo sobre o contexto que estamos vivendo e segundo, uma governança para operacionalizar isso, porque não adianta dizer o seguinte, olha, nós tínhamos um padrão de gasto até então que representava isto, agora com esta restrição orçamentária temos que mudar. E aí cada um fica achando que o problema não é seu. Entendeu? É do outro. É do outro. Na verdade, o problema é da sociedade. A sociedade é que se ressente. Então, tudo isso contribui para a tal insegurança jurídica, porque é um Estado, diríamos, é um Estado, ou é uma Constituição, é um contexto institucional sôfrego, que tem uma restrição orçamentária séria, e que a cada necessidade diferente, ele engendra um novo mecanismo de natureza legal para regular aquele novo problema. Então, o que nós temos? Nós temos um processo jurídico que é legal, mas não é legítimo. Ele não tem aderência social do ponto de vista da prática e do dia a dia das pessoas. Então, isso tudo traz incerteza. O investidor estrangeiro, ele vem aqui com um projeto que tem fluxo de caixa, que tem parâmetros econômicos muito claros, que o prazo de realização do projeto, né, e a obtenção e o retorno de investimento tem que ser dentro de um fluxo de caixa definido. Ora, qualquer decisão que alonga ou que interrompe ou que obstrui os prazos pré-definidos dentro do projeto,
representam uma mudança de tudo, dos parâmetros. Então, eu vou mudar, vamos dizer assim, o meu tempo de pagamento, a capacidade de amortizar meu investimento, a capacidade de ele gerar o retorno do investimento. E isso nos países desenvolvidos não funciona assim, os parâmetros para eles são muito claros. Isso inviabiliza os projetos e refuta os investimentos novos. Com certeza, ainda mais numa conjuntura econômica desfavorável, como nós estamos vivendo, onde temos um problema a nível mundial, né, de valorização do câmbio, por uma série de razões, barreiras comerciais, questão do petróleo, terrorismo, tudo isso influi monetariamente, né? E nós aqui no Brasil estamos vivendo, tentando há poucos dias, eu acho que o ministro Paulo Guedes tem algumas coisas e boas coisas que ele tenciona fazer, mas tem outras coisas que, no meu ponto de vista, não explicam e não resolvem o atual quadro. Né? Nós temos, por exemplo, um problema, eu vou dar aqui uma opinião muito pessoal, né? E claro que é pessoal porque é minha, mas é uma visão muito própria, é isso que eu quero dizer. Nós temos um problema, é o seguinte, nós temos uma defasagem de infraestrutura, e infraestrutura, leia-se, energia, estradas, saneamento, né? Nós temos ainda de 60% a 70% da população não atendida por tratamento de esgoto. Isso é grave porque isso tem efeitos colaterais na saúde, isso tem problemas que afetam a produtividade do trabalho. Eu acho o seguinte, nós passamos um ano e nós temos um grande trabalho a fazer, que é recompor a infraestrutura. Nós precisamos de 2,5 PIBs, para que o nosso telespectador saiba o que é isso, o PIB brasileiro anda na casa dos 6,3, 6,4 trilhões. 2,5 PIBs são aproximadamente 16 trilhões, tá, de reais que nós precisaríamos para zerar a nossa infraestrutura, tá, para ter tudo isso que eu acabei de falar. Bom, nós temos ainda 12 milhões e meio de pessoas empregadas. Com um detalhe, o desemprego até ele reduz, como reduziu, 500 mil postos de trabalho reduziu. Mas eu olho um indicador que é um indicador diferente, é um indicador de realidade. Ocupação da força de trabalho. Ocupação da força de trabalho. E a ocupação da força de trabalho se dá tanto no mercado formal quanto no mercado informal. Essa vem caindo lentamente. É 0,1%. O que significa isso? A economia está sem dinamismo para gerar postos, não de emprego, mas de trabalho, seja na área formal, seja na área informal. Então, talvez um projeto que o país tivesse que ir buscando investimento estrangeiro e dando para este segmento um mínimo de segurança jurídica, era mobilizar a nossa força de trabalho em obras de infraestrutura com recursos externos para fazer 2 efeitos. Primeiro, retomar a capacidade de emprego. O desemprego ou a força de trabalho que está fora do mercado de trabalho tem uma remuneração de média de até R$ 1.600, R$ 1.700. Isso é típico da construção civil, né? E se olharmos pela alocação funcional, nós vamos ver que grande parte dos setores de engenharia perderam dinamismo do trabalho. Então, o que significa isso? Um programa de curtíssimo prazo, porque o médio e longo prazo só se resolve com o curto prazo. Tá? O programa de curtíssimo prazo com investimento em estrutura. Mas nós temos insegurança jurídica, nós apostamos de que o cenário vai melhorar e começam a revelar, os setores empresariais começam a revelar o seguinte, está chegando ao fim a tolerância, né, e o limite à questão da expectativa, porque a expectativa tem prazo e tem limite. Então, nós precisamos urgente de um programa, né, de redinamizar a economia de curto prazo, né, para que possamos retomar nossa condição de crescimento. Assim, Paulo de Tarso, fizeste uma bela explanação dessa questão, mas a gente queria também retomar um pouquinho, temos ainda um tempinho aí para falar sobre as emendas impositivas, tá? Hoje nós temos emendas impositivas aí, os parlamentares, a própria Câmara de Vereadores adotou também emendas impositivas para os vereadores, que são valores que os parlamentares têm para eles decidirem o destino, né? E contra disto temos em Porto Alegre, por exemplo, 2 obras que foram perdidas pela Prefeitura Municipal, o alargamento Severo Dúlios e a barreira ali, o viaduto, a passagem da Carlos Gomes com a Plínio Brasil Milano. Tá? Então, qual é o conflito que tu vês nas emendas impositivas, que são esses valores destinados do mesmo cofre, do mesmo valor, do mesmo bolo, né? E, ao contrário disso, as perdas de investimentos?
Veja bem, nós estamos, como eu disse, quando eu falo que nós estamos vivendo uma situação de restrição orçamentária, é que a economia não suporta mais a disposição do cidadão a pagar impostos passou do limite. Tá? Então não há mais possibilidade de você aumentar a carga tributária, porque não há essa capacidade. Nós temos desemprego, nós temos desaceleração, nós temos, vamos dizer assim, ainda não configurou um quadro recessivo, mas nós estamos no processo de estagnação econômica. A forma tu já deixa, é como a família, corta aquilo que não precisa. Bom, então significa dizer o seguinte, o Estado, em qualquer economia, goste ou não se goste, ele é indutor dos investimentos. Silvio é economista, sabe, e a gente estudou isso na cadeira de macroeconomia, né? Os modelos que formam que o Estado é indutor em qualquer sociedade, tá? Em qualquer tipo de modelo. Ora, se a economia não consegue se reaquecer por moto próprio, ela precisa do efeito indutor ou de uma expectativa concreta e real para que as pessoas se sintam animadas, né? A investir, a buscar isso. Então, quando se fala em emendas impositivas, nós estamos deslocando num ambiente restritivo. Nós estamos deslocando potencialidades praticamente ainda inexistentes ou limitadas do orçamento para um setor cuja produtividade não vai apresentar do ponto de vista da economia. Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou alocar esses recursos, mesmo que eu aloque em obras, eu aloque em ações, em construção de creche, em construção de escola, isto não vai ter efeito massivo de reverter a situação conjuntural da economia. Porque não está dentro de um planejamento, né, Paulo? E vai ficar, vamos dizer assim, como uma subjetividade do gasto. Ele vai ficar sem direcionamento. Quando a gente faz uma política de gastos, especialmente gasto público, a gente analisa pela uma ótica da relação custo-benefício, diferente da iniciativa privada que analisa pela história da viabilidade. Como é que eu amortizo o investimento e como é que eu gero uma receita a partir daquilo. O resultado do ponto de vista do setor público, da economia, o resultado pode ser esse também, mas a priori a gente analisa pela relação do custo-benefício. Não há uma comprovação de que estas emendas parlamentares tragam, do ponto de vista do seu efeito, uma relação custo-benefício positiva. E aí eu vejo a seguinte situação. E agora pode ser eleitoreiro também, não é? Não, é eleitoreiro, porque a alocação será definida pela subjetividade ou por uma correlação de força que nada tem a ver né, com a situação do país. Quer dizer, quando nós estamos em restrição orçamentária, nós temos que unir os esforços, estabelecer objetivos de curto prazo e monitorar o resultado para ver se aquilo está sendo efetivo. Perfeito. Desta forma, nós temos uma dispersão de recursos e uma dispersão de objetivos. Justamente quando o Estado mais carece de recursos, né? Bom, Paulo, para entrar no final da nossa entrevista, nesta semana o governo está enviando para o Congresso a reforma administrativa. Para você ter uma ideia, de 2003 a 2018, o Brasil inchou a máquina pública federal de 512 mil funcionários para 750 mil. Quer dizer, tem até cargo lá de datilógrafo, cuidador de videocassete, que são cargos que ainda existem e tem muita gente trabalhando como datilógrafo e auxiliar de videocassete quando isso já não existe mais. Essa reforma administrativa é fundamental para o país. É fundamental e quero dizer o seguinte, uma das grandes razões na minha percepção, na minha avaliação, é que o Brasil é um país ainda muito injusto, e somos, é porque há uma profunda divisão, posso dizer assim, entre dois tipos de agentes aqui, né? Os que são apaniguados e protegidos por concursos públicos e os que estão no mercado concorrendo e competindo. Nada contra os concursos públicos, se sabe que é um processo de seletividade. O que eu não concordo é que o concurso público outorgue a quem nele tenha bom resultado uma condição de estabilidade. Porque isso torna injusto. Na medida em que eu faço um concurso e obtenho a estabilidade, e eu acho que esse para mim, é o grande ponto da reforma, eu estabeleço, primeiro, um engessamento na produtividade de determinado setor, porque mesmo que determinada pessoa seja improdutiva ou não tenha a aptidão, é natural. O concurso público ele é apenas uma prova que diz se eu estou habilitado ou não estou habilitado, eu estou aprovado ou não estou aprovado para participar do setor público. Mas a habilitação não se dá necessariamente pelo concurso público. Até porque a gente sabe que as pessoas estudam muito para o concurso público,
viram profissionais de concursos públicos, mas necessariamente não estão habilitados profissionalmente para uma determinada tarefa e não têm vocação para aquilo. O que leva a elas a isso é o seguinte, é a velha história da pirâmide de Maslow, que o primeiro elemento que o indivíduo busca, além das necessidades fisiológicas, é a sua segurança. Todos nós somos assim. Claro. Então eu vejo assim, a reforma administrativa, para concluir, no meu ponto de vista, traz em si um grande mérito, né? Ela tem que mexer no cerne, eu acho que a estabilidade para algumas carreiras que são, vamos dizer assim, suscetíveis, né, na prestação do serviço público, entende? Mas as demais não precisa concurso. E tem que acabar com isso, porque com isso nós podemos fazer o quê? Uma própria redinamização do setor público na economia, captando pessoas que estão fora do mercado de trabalho e que perderam a oportunidade. Aí o critério não é por concurso, o critério passa a ser a habilitação, a capacitação o mérito do indivíduo em preservar aquele trabalho. Paulo, muito obrigado pela tua presença aqui. O Paulo estará aqui conosco, com o Hamilton Pereira também, graças a Deus trazendo esses tipos de conteúdos aí que são fundamentais, né, para nós debatermos e construirmos uma nação melhor, não é, Paulo? Com certeza. Eu acho que o programa Economia e Desenvolvimento tem esse objetivo, né, que é gerar temas de reflexão para que todos os telespectadores e toda a sociedade possa sair um pouco do dia a dia, com certeza, da busca e da luta, né, para poder refletir um pouco sobre que país nós queremos. Tá certo mesmo. Um abraço, obrigado, Paulo. Nós chegamos ao final do nosso Economia e Desenvolvimento essa semana. Uma boa semana de trabalho para todos vocês. Na semana que vem, um novo encontro. Até lá.